Talvez uma das maiores injustiças que são cometidas ou cometida contra os termos bíblicos seja cometida contra essa palavra bem-aventurança. Hoje em dia as pessoas trocam, principalmente aquelas que usam da palavra, elas têm o hábito de trocar bem-aventurados por felizes. E embora dizer que alguém é feliz, ou pode ser feliz, seja algo muito bom, mas é algo infinitamente menor do que dizer que alguém é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é muito maior do que a palavra felicidade. As pessoas têm, especialmente nos nossos dias, as definições mais esdrúxulas e mais superficiais para o termo felicidade. Então alguém compra lá um ursinho de pelúcia e diz: felicidade é um bichinho fofinho. Ou alguém vai lá e faz uma viagem: a felicidade é poder fazer uma viagem. Ou alguém vai e compra um carro ou uma casa: a felicidade é poder ter sua casa. Todas essas coisas são de fato coisas boas, e elas agregam à nossa vida um certo grau de felicidade. Alguns extrapolam e caem para um outro lado que não é tão bom assim, quando as pessoas dizem: a felicidade é fazer aquilo que o coração deseja, é poder fazer aquilo que o coração deseja. E aí nós sabemos que o coração do homem é mau, e com o nosso coração nós transgredimos as leis de Deus, porque o nosso coração, a Bíblia diz, ele já está corrompido, ele é desesperadamente corrupto. Então isso também é uma definição de felicidade dos nossos dias, que infelizmente diminui o termo bem-aventurados quando nós usamos a palavra felicidade ou feliz como sinônimo de bem-aventurado. Não é. Embora ser bem-aventurado produza felicidade no coração do homem, mas ser bem-aventurado é muito mais do que isso. E então o texto que nós estamos lendo aqui, todo o capítulo 4 de Romanos, nós temos uma lógica no capítulo 4. E a lógica, ela começa, nós já vimos lá, são 3 comparações que o apóstolo Paulo faz. No comecinho o apóstolo Paulo mostra que a salvação não é por obras, mas é por fé. Depois ele vai mostrar que a salvação não é pela lei, mas ela é pela graça. E lá no finzinho do capítulo 4 ele vai dizer que a salvação é viva e não morta. Então são 3 paralelos que ele traz. Nós ainda estamos dentro do primeiro, passando para o segundo paralelo. E na semana passada nós estudamos aqui o exemplo que o apóstolo Paulo usou com referência a Abraão, mostrando que Abraão foi justificado pela fé em Deus, antes que ele praticasse qualquer obra que pudesse dar para ele algum benefício jurídico diante de Deus. Então, muitas vezes nós vemos: Abraão foi justificado pela fé, aí automaticamente nós nos remetemos lá ao fato de que ele não fosse interferência do Senhor, teria obedecido a Deus até nas últimas consequências, quando Deus pediu-lhe o próprio filho. Mas se nós olharmos para Gênesis capítulo 15, nós vamos ver que ele já havia sido declarado justo pela fé, porque ele creu muitos anos antes mesmo até que o seu filho tivesse nascido. Então, ele não foi justificado por suas obras, mas ele foi justificado pela fé. As suas obras demonstravam que tipo de fé ele tinha. Não era uma fé morta, não era uma fé da boca para fora, não era uma pseudo-fé, uma coisa só da cabeça, só da mente, só das palavras, mas era uma fé verdadeira, genuína, e as suas obras comprovavam isso. Mas o apóstolo Paulo resolve usar um outro exemplo, e o exemplo que ele vai usar agora é o exemplo de Davi. E aí, falando sobre este exemplo de Davi, é que ele vai apresentar a palavra bem-aventurado, tanto citando Davi, como falando a respeito de Davi, colocando-o como uma pessoa bem-aventurada. E por isso é importante nós entendermos o significado desse termo. No Antigo Testamento, os profetas, eles traziam mensagem para o povo em forma de oráculos. O que são oráculos? São sentenças, são sermões, são artigos, hoje seriam chamados de artigos, mas com um peso muito maior do que os artigos que você lê no jornal, porque os oráculos são pronunciamentos de Deus para o seu povo. Então no Antigo Testamento nós encontramos 2 tipos de oráculos.
Um oráculo era o oráculo de infortúnio e desgraça. Era quando Deus dava um pronunciamento de justiça, dava uma sentença contra o povo. Então o profeta tinha que anunciar estes oráculos de infortúnio e desgraça sobre o povo. O segundo tipo de oráculo era o oráculo da bem-aventurança, do bem-estar. Era uma ordem direta de Deus se comprometendo com o bem do povo. Então, quando você pega textos, por exemplo, lá do Pentateuco, como Números, capítulo 6, versículo 24 e 26, eu quero citar para vocês, o Senhor diz assim, através do sacerdote: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Este é um oráculo de bem-aventurança. O Senhor está se comprometendo a abençoar uma pessoa. Ser bem-aventurado é receber um oráculo de Deus, se comprometendo, Deus se comprometendo com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com a sua vitória, com os seus planos, com os seus projetos, com a sua caminhada. Faz toda a diferença. Não é apenas ser feliz, é ter Deus como sendo aquele que é a garantia da minha caminhada, a garantia da bênção sobre a minha vida, a garantia dos resultados daquilo que eu vou fazer. Essa maravilhosa bênção, ela vem sempre no Antigo Testamento de uma forma poetizada. E a maioria dos salmos que nós temos são expressões desta bênção de Deus sobre o seu povo. Quando nós pegamos já os livros dos profetas, como nós estamos estudando aqui na classe dos adultos, nós estamos estudando o livro de Amós. No livro de Amós, do capítulo 4 até o capítulo 8, nós temos um oráculo de Deus de infortúnio. Deus diz para o povo: olha, por causa do culto de vocês, que é um culto vazio, é um culto hipócrita, por causa da vida de vocês que não condiz com a minha palavra, com a minha lei, eu vou mandar terremoto, eu vou mandar fome, em algum lugar vai chover e o povo vai morrer alagado, em outro lugar vai fazer seca e o povo vai morrer de fome. Eu vou fazer isso sobre vocês, por causa dos seus pecados. E a força do significado de ser bem-aventurado está exatamente no entendimento do que é o contrário, o que é ser amaldiçoado por Deus. Então, quando nós lemos a história de Israel, nós vemos que muitas vezes Israel sofreu com o derramamento da ira de Deus sobre eles. E lendo sobre esta ira de Deus manifestada sobre eles, é que nós podemos entender que bênção é essa de ser bem-aventurado. Mas talvez o melhor jeito de entender, eu quero citar para vocês, seja lendo o Salmo 1. O Salmo 1 você tem oráculos de bem-aventurança e oráculos de maldição. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E depois ele vai falar assim: os ímpios não são assim. São como uma folha que o vento espalha. E o fim deles é que eles não vão ter assento na congregação do justo, mas eles vão perecer. Porque assim como a folha termina numa fornalha para ser queimada, o ímpio também vai terminar num castigo eterno. Você tem um oráculo de bênção e você tem um oráculo de maldição. Então o que é a bem-aventurança? Voltando agora para o texto de Romanos, quando nós lemos aqui, o versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça, e o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Ele está dizendo assim: olha, não há maior a bem-aventurança, não há maior
privilégio, não há maior presente, não há maior dom de Deus do que Deus olhar para você e declarar você alguém justo. Porque esta é uma façanha que nenhum de nós poderá fazer, nenhum homem pôde e nenhum homem poderá fazer. E aí a citação que nós temos aqui em Romanos é a citação lá do Salmo 32, que diz, novamente, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. É obra de Deus, não sou eu. O texto poderia estar dizendo assim, olha, bem-aventurado aqueles cuja vida esteja limpa, sem pecado. Aqueles que conseguiram se livrar do pecado. Bem-aventurado aqueles em quem o Senhor não precisa imputar justiça, porque eles não têm culpa. Mas não é isso que está dito lá no Salmo. No Salmo está dizendo, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é muito mais do que ser feliz. Isso é ter a garantia da bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, independente de obras minhas, independente de alguma coisa que eu possa merecer ou de alguma coisa que eu possa conquistar. A grande dificuldade em relação a isso, irmãos, é que nós passamos a vida inteira, muitas vezes nós cristãos, nós passamos a nossa caminhada inteira equivocados quanto à condição nossa. E nós, por algum motivo, acabamos achando que nós vamos merecer em algum momento a justiça de Deus. Que nós vamos merecer o perdão de Deus, ou merecer a graça. Irmãos, é perdão e é graça exatamente porque eu não vou merecer nunca. Eu nunca vou alcançar justiça por mim mesmo. E é nisso que consiste ser bem-aventurado. Eu sou muito mais do que feliz, independente de ter riqueza ou não, independente de ter saúde ou não, eu tenho a única coisa que nenhum homem pode conquistar. Ou eu poderia trocar isso, o que você poderia dar? O que você poderia dar de presente a uma pessoa que tem tudo? Abraão tinha tudo, e ele recebeu um filho, mas esse não foi o maior presente que Deus lhe deu. O maior presente foi Deus ter declarado ele justificado. Então nós precisamos entender isso, porque quando nós vamos evangelizar uma pessoa, não adianta eu chegar para essa pessoa e prometer para ela riqueza, porque eu não sei se Deus vai dar isso para ela. Não adianta eu prometer para essa pessoa saúde, porque eu não sei se Deus vai dar isso para ela. Não adianta eu prometer para essa pessoa felicidade terrena, porque eu não sei se Deus vai fazer isso com ela. Eu falo assim, pastor, mas isso não acontece naturalmente na vida de todo mundo que vem para a igreja? Olha, enquanto nós não tirarmos os nossos olhos das circunstâncias, nós não conseguimos ser felizes. Nós só nos sentimos verdadeiramente felizes quando a nossa esperança está completamente no céu. E isso é um processo. Eu não posso dizer para uma pessoa, olha, venha para a igreja amanhã e você vai estar explodindo de felicidade. Você vai passar por lutas e aflições. O próprio Senhor Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus chorou e ele chorou e suou, e o seu suor foi em gotas de sangue, tamanha a amargura, tamanho o sofrimento que ele passou aqui. Eu não posso chegar de maneira nenhuma e prometer para as pessoas que elas vão ser felizes. Mas que tipo de presente a Bíblia tem, a mensagem do Evangelho tem para aqueles que conhecem a Cristo, para aqueles a quem nós vamos evangelizar? Nós temos que dizer para eles, olha, Deus pode te dar a única coisa que você jamais conseguirá, nem com muito dinheiro, nem com muita saúde, nem com muito esforço, porque nenhum de nós pode conseguir. Deus nos dá uma declaração de justificados diante dele. Isso anula todos os nossos pecados, porque eles foram pagos por Cristo Jesus. Então toda a nossa culpa sai das nossas costas, porque eles foram colocados diretamente sobre as costas de Cristo. Mas daí uma outra palavra surge aqui nesse texto para nós, exatamente na citação do Salmo 32, que é a palavra iniquidade. Talvez essa seja uma das palavras mais amedrontadoras das Escrituras. Ser bem-aventurado é exatamente estar fora desse pacote.
o pacote dos iníquos. E nós só estamos fora desse pacote pela graça de Deus. Sempre vamos voltar pela fé e pela justificação pela fé. Agora, o que significa ser iníquo? Para vocês terem ideia de quão dramática e quão triste e pesada é esta palavra, quando João vai falar sobre a expressão máxima do mal que surgirá nos últimos dias, ele chama essa expressão de o homem da iniquidade. Por quê? Porque essa é a maximização de todo o mal. Iniquidade é aquela pessoa que está cheia de pecado, que abandonou a lei de Deus, se afasta da lei de Deus para praticar as obras iníquas. O Salmo 103:12 diz: bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas. No coração da nossa justificação está o fato de que Deus perdoa nossos pecados. Aí, novamente, Salmo 103: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Iniquidade é todo tipo de transgressão e gosto pela transgressão da lei de Deus. E quando nós somos justificados, Deus afasta de nós. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, Deus afasta de nós a culpa pelos nossos pecados. Por último, esse texto também fala sobre uma nova vida, sobre um revestimento. É isso que nós encontramos quando nós percebemos a justiça de Deus sobre nós. Ela nos reveste. Você já parou para pensar que de todas as criaturas vivas no universo, nós somos as únicas que precisam de roupas? Eu li recentemente um livro chamado Deus, um estilista. E ao contrário do que eu imaginava quando eu comprei, queria falar sobre como que um crente deve se vestir, não é nada disso. Ele fala sobre a justificação pela fé no seguinte prisma. Olha, toda a criação está nua diante de Deus, exceto o homem. Por quê? Quando Adão e Eva estavam lá no jardim e eles desobedeceram a Deus, quando na viração do dia Deus veio os encontrar, eles se esconderam entre as árvores. E aí Deus perguntou assim: Adão, onde vocês estão? E eles falaram: Senhor, nós estamos aqui escondidos atrás de um arbusto, porque nós estamos nus. E então Deus disse para eles: quem vos fez saber que vocês estão nus? Vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Adão, tentando jogar a culpa na sua mulher, disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Por que nós precisamos de vestimentas? Porque o nosso pecado, a desobediência, nos conduz para as trevas. E quanto mais dentro dessas trevas, mais distantes de Deus. E aí nós enxergamos a iniquidade do nosso ser, nós enxergamos tudo que existe de depravação em nós, e aí nós constatamos que nós estamos completamente largados por causa do nosso pecado. Lembra lá do abandono judicial? Todos os outros seres foram contaminados pelo pecado, mas eles não foram maculados por obras do pecado, mas nós fomos. Desmond Morris chamou o homem de macaco nu. Macaco nu. Por quê? Somos os únicos que passeiam cobertos com essa cobertura artificial. Algo aconteceu conosco no Jardim do Éden. A nossa primeira experiência com o pecado trouxe culpa e constrangimento para o nosso ser. E só tem um jeito, não existe nenhuma outra maneira de nós nos livrarmos desse sentimento de culpa e de constrangimento diante de Deus. Nós temos que ser vestidos pelo Senhor. Por isso que lá no Éden mesmo Deus produziu uma vestimenta. E aí você já tinha um anúncio do Evangelho e da justificação pela fé.
Como que Deus produziu essa vestimenta? Deus tirou a vida de um cordeiro para produzir roupas para Adão e para Eva. E a justificação pela fé em Cristo Jesus é exatamente isso. É uma vestimenta para a minha vida, para que eu possa olhar novamente para Deus, para que eu possa contemplar o Senhor novamente. Então, não sou eu que consigo ou conquisto a justificação, mas ela é a roupa que Deus fez para me vestir, para que eu possa estar diante dele. Então, ser bem-aventurado é ser o quê? Ser bem-aventurado é ser liberto do peso da iniquidade que está dentro de nós, é ser absorvido dos pecados, porque Cristo pagou o preço por esses pecados, e é ser revestido por uma nova roupa. Que roupa é essa? Não é a roupa produzida pela minha justiça, mas é a roupa produzida pela justiça de Cristo. Eu preciso entender isso, irmãos. Quando nós chegarmos lá em Romanos capítulo 8, nós vamos ler um texto que é tão conhecido nosso, mas muito mal compreendido. Quando Paulo diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer assim, olha, não há culpa. Você não pode se deixar dominar pela culpa. Ninguém pode te acusar. Mas assim, a sua consciência, quando você lê esse texto, e a minha faz isso comigo também, vai dizer assim, mas como que não pode me acusar? Se essa semana eu fiz isso, se semana passada eu fiz aquilo, se tem um negócio de 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, que não me sai na cabeça, está lá uma mancada que eu dei, uma coisa errada que eu fiz. A nossa consciência faz isso. Por quê? Porque a nossa consciência a respeito do que é justificação pela fé ainda está muito infantil. Nós precisamos amadurecer esse conceito na nossa vida. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica reluta contra a Igreja Protestante até hoje, e a declaração deles, eu estava pesquisando sobre isso essa semana, eles dizem que a nossa doutrina na justificação pela fé é uma ficção. Mas como pode ser uma ficção, se é o termo das Escrituras? Porque quando nós entendemos que a justificação pela fé, irmãos, é uma questão de amadurecimento, e é uma questão que muda de outra maneira o nosso comportamento. Nós tentamos normalmente mudar o nosso comportamento por medo, por modismo, por medo de consequências. Mas a justificação pela fé, ela prega exatamente o contrário. Ela diz, olha, você já está livre da consequência. Você foi justificado sem trabalho. Vou voltar lá no versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Ou seja, não é consequência do meu trabalho. Agora, quando eu creio no Senhor e pela fé eu sou justificado diante de Deus, esta justiça me impele, essa justiça me empurra, essa justiça me motiva a praticar as obras de justiça de Deus. Mas não é o contrário. Não é a minha justiça que produz a fé, é a fé que produz em nós a justiça. Então, eu creio na justificação pela fé mediante a obra de Cristo Jesus, e isso vai produzir boas obras na minha vida. Não o contrário. Não as obras boas vão produzir fé. Não é assim que as coisas acontecem. E então nós deveríamos gastar menos tempo nos culpando dentro da igreja, fora da igreja, culpando os outros, apontando o dedo contra as outras pessoas. Nós deveríamos gastar menos tempo julgando os outros e passar mais tempo usufruindo, nos deleitando, vivendo verdadeiramente como pessoas bem-aventuradas, pessoas que são muito mais do que felizes, pessoas que sabem que as suas obras são más, sabem e querem melhorar, mas sabem que vão pisar o céu, não porque vão melhorar aqui, vão pisar o céu porque Cristo as declarou justificadas. Isso muda, irmãos, completamente
a realidade do nosso cristianismo. Porque eu falo, não, pastor, como muda completamente? Nós estamos vivendo tudo errado. Eu falei, não, nós não estamos vivendo errados, mas nós estamos sentindo e entendendo as coisas de maneira errada. Nós ocupamos o nosso tempo nos preocupando com os pecados dos outros, nos preocupando com modismos, nos preocupando com tradições, exatamente porque nós não entendemos o que é justificação pela fé. Quando eu entendo o que é justificação pela fé, eu vou ocupar meu tempo com outras coisas. Uma delas, interessante, nós podemos muito bem ocupar o nosso tempo em zelar da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Porque quanto à salvação, eu estou salvo pelas obras de Cristo. Mas e o meu dia a dia aqui? A Bíblia diz que o diabo anda em nosso derredor buscando quem possa tragar. Ele não pode tirar de você a salvação, mas ele pode tirar a sua paz diariamente, mas ele pode tirar a sua alegria diariamente. Ele não pode tirar o seu nome do livro da vida, mas ele pode tirar os seus amigos, mas ele pode tirar o seu contentamento. E como que ele faz isso? Ele faz isso nos aborrecendo todos os dias, com uma série de coisas, com acusações, com insinuações, com circunstâncias. E nós, sabe por que nós embarcamos nisso? Sabe por que nós caímos? Porque muitas vezes nós acreditamos enganadamente que a nossa salvação está dependendo dessas coisas. Não são poucas as vezes que pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não posso nem ir na igreja hoje. Hoje é domingo de Santa Ceia, eu não posso ir. Eu não vou porque eu vou ficar constrangido, porque eu não posso tomar Santa Ceia. E aí eu bato muito nessa tecla, especialmente no primeiro domingo do mês. Aí eu falo assim, mas por que você não pode? Ah, pastor, porque eu pequei. Eu falo assim, você acha mesmo que algum de nós vai chegar lá no domingo à noite e vai pegar aquele pãozinho isento de algum pecado? Se isso fosse possível, a Santa Ceia seria totalmente desnecessária. Se eu conseguir viver sem pecado, eu não preciso da Santa Ceia. Para que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é para homens e mulheres que entenderam que os seus pecados fazem separação entre elas ou eles e Deus, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ele é a ponte. E Ele ofereceu esse sacrifício na cruz do Calvário por homens pecadores e mulheres pecadoras, como todos nós somos. E a Santa Ceia é um lugar onde eu declaro publicamente que eu creio, que eu fui justificado diante de Deus, não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Então eu diria, você não vai pecar, como o apóstolo Paulo vai ensinar no capítulo 6, acaso eu vou viver pecando agora, para que seja a graça maior sobre a minha vida? Não vou fazer isso, mas eu preciso saber que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você estiver afundado, alguma coisa terrível aconteceu essa semana, você está com vergonha de você, está com vergonha dos outros, está com vergonha diante de Deus. Essa mesa, mais do que nunca, ela é a sua mesa. Ela é a mesa da graça, é a mesa dos justificados, a mesa daqueles que foram declarados justos por Deus. Eu preciso entender isso, irmãos. Senão, tudo que nós fazemos dentro da igreja não passa de uma grande hipocrisia. Porque vir aqui e fazer cara de santo não resolve, porque nenhum de nós é santo, exceto pela obra de Cristo. Eu posso chamar alguém de santo? Posso, se essa pessoa crer naquilo que Cristo fez por ela. Então ela está santa diante de Deus, não por seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Então nós temos que largar esse nosso vício de querermos merecer alguma coisa diante de Deus. Esse nosso engano de achar que nós podemos por nós mesmos ter alguma coisa. E nós devemos nos humilhar diante da grande e maravilhosa proposta do Evangelho. É a proposta na qual nós somos justificados, nós somos declarados justos por Cristo Jesus. Por fim, a R.C. Sproul,
que é um dos autores que fala sobre bastante, talvez o que tenha mais coisa escrita agora na época moderna sobre justificação. Ele diz assim: nós temos dificuldade de nos lançarmos nesta proposta que é bíblica, mas ele diz que quando nós entendermos isto, nós vamos andar a passos largos no processo de santificação, e o nosso processo de santificação será muito mais rápido do que quando nós achamos que o peso de salvação está nas nossas obras, quando nós achamos que somos nós que produzimos atos de justiça. Eu falo, nessa caminhada que a igreja está, o processo de santificação é muito lento, mas quando nós recebermos e tomarmos para a nossa vida essa declaração de justiça de Deus, entendermos definitivamente que a justiça não é nossa, não é o que eu faço que me leva para mais perto de Deus, mas é o que Cristo fez, aí sim nós vamos entender o que é santificação, e nós vamos querer as coisas de Deus, e nós vamos odiar as obras do inferno, as obras do mundo, de maneira muito mais rápida. Ele disse assim: nós pegamos o caminho, o pior caminho, nós pegamos o caminho que aos nossos olhos parecia ser o melhor caminho, mas é o caminho mais longo. Eu vou encerrar usando um exemplo que me veio na cabeça agora. Acho que 3 anos atrás, eu precisava ir rápido para Curitiba, e aí eu peguei lá no roteirizador da internet, e daí pedi o roteiro mais curto, e aí o roteiro mais curto era por Apiaí. Eu falei assim: vou chegar lá, 140 quilômetros a menos, e beleza. Só que esses 140 quilômetros a menos me custaram 1h30 a mais. Então eu levei por ali 4h30 para chegar em Curitiba, e olha que fazendo aqueles exageros que eu não aconselho ninguém a fazer, viu, Léo? Não faça. E depois eu voltei pelo caminho mais longo e gastei 1h30 a menos do que o que eu tinha gastado para ir. Em resumo, é isso que nós estamos fazendo. Quando eu acho que a justificação acontece mediante o meu justo proceder, é você pegar o caminho que parece mais curto, mas é o caminho que não vai te levar para onde você quer, você não vai chegar. E pegar o caminho que é o caminho de ser declarado justo por Deus, é pegar aquilo que aos seus olhos parece assim: mas é muito fácil isso, é muito fácil, mas olha, em compensação vou ter que andar o dobro. É o contrário, você vai andar o dobro, mas a sua velocidade será muito maior. Então, dá mais trabalho ser assim? Dá. As pessoas vão dizer assim: nossa, mas esse povo aí, então, ser crente nessa igreja é muito fácil, tudo depende de Cristo. E quando foi que não dependeu de Cristo? Nós temos que entender que sempre dependeu de Cristo mesmo. E sempre que eu vir aqui achando que eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada. Eu não vou. Eu, como pregador, eu não posso pregar um sermão, falar alguma coisa para vocês que não seja por Cristo. Se eu pudesse, gente, eu não seria pastor. Eu ia ser aí um promotor de justiça, ia ser um juiz, alguma coisa assim. Eu ia ser um grande político, presidente do país. Se houvesse alguma relevância aquilo que eu falo por mim mesmo, com certeza eu não seria pastor de igreja, seria outra coisa. A relevância naquilo que eu falo, ela só existe por causa de Cristo. E assim todos nós. A relevância daquilo que nós fazemos como filhos de Deus não está no fato de que nós temos alguma coisa para oferecer, mas está no fato de que Cristo tem algo muito valioso para oferecer. Ele pode nos declarar, e acredito que já fez isso pela minha vida e pela sua, mas nós precisamos contar isso para as pessoas. Ele pode declarar pessoas pecadoras, pode declará-las justas, sem que elas tenham que fazer nada. Mas o resultado de ser declarado justo sem trabalho é que nós acabamos buscando a santificação e produzindo obras de justiça depois que nós entendemos que somos justificados
por Deus. Quando é que Abraão foi capaz de oferecer o filho dele a Cristo, ao Senhor? Depois que ele já tinha crido e depois que ele já tinha sido justificado. Ele foi capaz de fazer isso. As coisas que parecem impossíveis para nós hoje não serão impossíveis quando nós estivermos plenamente convictos de que a nossa justificação é uma declaração de justiça feita por Deus, não é consequência do que eu faço, é a obra do Senhor. Feche os olhos. Senhor, nós queremos diante de Ti encerrar este assunto aqui. Depois nós vamos falar, ó Deus, sobre a lei, a graça. Depois nós vamos falar sobre morte e vida. E hoje, ó Deus, nesse momento que nós queremos encerrar este assunto. Muitas outras vezes nós teremos que falar sobre justificação pela fé, não tenho a menor dúvida disso, Senhor. Mas o meu desejo, ó Pai, é que para todos esses que estão aqui, e para aqueles que ouvirem ou assistirem esta mensagem, que o Senhor, ó Deus, use estas palavras em nosso coração, para nos fazer entender que não está em nós o poder de conquistar alguma coisa ou conseguir algum avanço diante do Senhor. O que nós temos, ó Deus, nós temos porque o Senhor nos deu. Tira de nós, ó Deus, todo desejo de ter justiça própria, porque, ó Deus, é um grande engano, porque nós nunca vamos conseguir. Agora, ó Deus, ensina-nos que ser bem-aventurado é ser abençoado pelo Senhor. E entre tantas bênçãos que o Senhor pode nos dar, o Senhor nos dá a maior de todas, aquela que nós não podíamos conquistar de jeito nenhum, nós não podíamos ganhá-la de nenhuma outra maneira, que é, ó Deus, a bênção de sermos declarados justos, mesmo face a todos os nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos dizer que somos, sim, bem-aventurados, muito mais do que felizes. Nós temos uma garantia divina de que, ó Deus, os nossos pecados não serão usados contra nós no dia do juízo, porque eles foram todos pagos na cruz do Calvário pelo Teu Filho. Obrigado, ó Deus, porque não há maior bem-aventurança do que essa, de, ó Deus, mesmo estando nós empobrecidos pelas nossas próprias obras, mesmo estando nós, ó Deus, contaminados pela iniquidade, ó Pai, que invadiu a nossa história e invadiu a nossa vida, mesmo estando nós, ó Deus, perdidos, ó Deus, afundados no lamaçal de pecado, o Senhor, ó Deus, nos atraiu para junto do Senhor, e o Senhor nos revestiu com as obras do Teu Filho, e o Senhor olha para nós, e a Tua palavra nos garante isso, que quando o Senhor olha para nós, o Senhor não enxerga as nossas obras, mas o Senhor enxerga as obras do Teu Filho, e nós Te louvamos por isso, ó Deus, porque o Senhor nos deu algo sem pedir nada em troca. O Senhor nos deu algo sem, ó Deus, que nós pudéssemos dar nada para o Senhor. E é óbvio, ó Deus, que esta obra que o Senhor fez na nossa vida nos impele, nos impulsiona, ó Deus, a querer melhorar. Mas nunca melhorar para merecer. Melhorar, ó Deus, como retribuição aquilo que o Senhor nos deu já e que nós não podemos perder. Ó Deus, convence nossa mente e nosso coração, porque o nosso coração é tão mau, que Ele diz para nós nesta hora, nesse momento, que esse caminho é muito fácil, que esse caminho, ó Deus, é um caminho que não é possível que seja assim, porque assim é muito fácil, mas o caminho da graça é o caminho fácil mesmo, não fácil por nossa causa, mas fácil porque o Teu Filho experimentou e sofreu todas as dificuldades, todos os dilemas, todas as amarguras e toda a sentença que era contra nós. Jesus Cristo pagou, e para nós não sobrou nada dessa dívida. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu Te agradeço pelo alívio e pela paz que essa justiça nos dá. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.